Itamar, obrigado pela presença hoje nos estúdios da UTV Amazônia para falar sobre transposição e sobre o caso do sindicalista, o Udo Walbrink. Bom dia, Gerson. Bom dia, internautas. É uma satisfação, a primeira vez que nós estamos participando, estamos bastante expectativa de ter essa oportunidade de estar experienciando essa nova ferramenta de comunicação que já é um sucesso. Itamar, terça-feira passada houve aquela reunião, nós já estamos na quarta-feira, 15 de agosto, não foi publicado nada, não andou nada, a bancada não conseguiu nenhuma reunião com a presidente da República. O que o servidor pode esperar? Bom, inicialmente nós temos que deixar claro que a transposição da forma que os burocratas do governo federal colocaram para o Estado, ela praticamente deixa de existir, porque a transposição até 87, ainda a se confirmar, com o salário do Estado. Qual o servidor que vai sair da folha do Estado para ir para uma folha de extinção da União com o mesmo salário, né? Agora, o fato de eles não terem divulgado o parecer da AGU, nem tampouco publicado a instrução normativa, também pode ser um fator positivo, Gerson, porque se eles estivessem tão seguros, tão certos, de que a interpretação deles é correta, por que eles não divulgam logo esse parecer da AGU? Por que não publica logo a instrução normativa e a gente possa ir para a questão judicial e outras questões? Então eu vejo que essa demora, ela cria um espaço para a negociação política. E aí o governador do estado e a bancada federal tem que se posicionar e pressionar. Porque se eles ainda não publicaram essa parecer e essa instrução normativa, é porque eles não estão seguros de que esse é a decisão correta final. E nós, reunidos essa semana, né, os sindicatos, ampliando esse movimento, né, aí daqui a pouco nós podemos falar sobre isso, mas inclusive nós aprovamos uma reivindicação à bancada federal para que ela se afaste da base aliada do governo federal, analisando caso a caso cada votação. Porque o Estado de Rondônia precisa dar uma resposta. Não adianta fazer críticas ao governo federal e tudo mais e não tomar nenhuma ação efetiva. Os sindicatos e os movimentos sociais pretendem tomar ações efetivas. Itamar, o deputado federal Mauro Nazif esteve ontem aqui no Jornal Interativo e ele disse que a questão é mais econômica, mais financeira do que propriamente dito política e propriamente dito de jurídica. Você acredita nisso também? Eu acredito sim que é uma questão mais de vontade política, do contexto econômico, da crise mundial e da própria, as categorias de servidores públicos todas em greve. Tudo isso deixa a União, que vai ter que absorver essa dívida, né, esse encargo, que se fala hoje em torno de 1 bilhão por ano, então não é pouca coisa. Agora, eles já fazem isso com Roraima, já fazem isso com Amapá, já deviam estar fazendo isso com Rondônia desde 1998, quando Roraima e Amapá tiveram a transposição. Então eles já estão em débito com a gente. Então, essa questão financeira não pode ser justificativa para implementar um direito que está assegurado na Constituição. O sindicalista Manuelzinho Rodrigues, presidente do Sinter, ele esteve aqui e disse que a bancada como um todo realmente está ajudando, mas apenas 4 participam efetivamente dessas reuniões. Você que é presidente da CUT, representante desses movimentos sociais, você concorda que só são 4? Tem mais gente trabalhando? Veja bem, a bancada, formalmente, ela está toda unida em torno dessas questões. Nas principais reuniões, digamos que praticamente todos os parlamentares vão. Agora, você sabe que o parlamentar, ele tem que assumir determinadas bandeiras, determinados assuntos como prioridade, né? Seja na área da saúde, de repente na questão de emendas e outras. E nessa questão da transposição, que assumiu como prioridade, de estar no dia a dia, não só nas reuniões, na hora que aparece o sindicato, na hora que vai encontrar com a presidenta ou com a ministra, isso aí nós temos a bancada toda unida. Mas assim, efetivamente, no dia a dia, de ir lá protocolar um ofício, pedir uma reunião, levar informações, realmente o companheiro Manuel tem razão. Acho que os sindicatos agiram corretamente, não tinha outro caminho, e estão agindo corretamente ao propor para os servidores
que nós temos que ir à luta. Nós temos uma emenda constitucional dizendo que Rondônia tem a transposição que Roraima e Amapá têm. E aí nós não vamos fazer nada? Concordo que nós vamos ter que recorrer à justiça. Agora, vocês conhecem, como servidores, mais do que ninguém, a demora que é um processo judicial desse. Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o processo negocial demora, mas pode resolver mais rápido. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que atuar nas duas frentes. Vamos ter que atuar na questão política até o último momento, tentar mudar, reverter. A União não está segura do que está falando, porque se tivesse, já tinha publicado o parecer da AGU e já tinha publicado a instrução normativa. Então vamos para cima, vamos mobilizar, porque a hora é agora. Pela primeira vez aqui em Rondônia, nós conseguimos sentar na mesma mesa a CUT, a Força Sindical, a CTB e a UGT, que são as 4 centrais organizadas. Então, assim, para a luta dos trabalhadores, o governo federal fez um grande serviço. Nós conseguimos unir a classe trabalhadora em Rondônia em prol de uma pauta comum. E nós definimos lá que a pauta é a questão da transposição e a questão da reforma agrária, que tem sido tratada, as duas questões têm sido tratadas com o mesmo descaso pelo governo federal. Com essa envergadura toda de entidades e movimentos sociais, nós temos hoje condições logísticas e de pessoal, de gente e de lideranças para fazer qualquer tipo de ato de grande envergadura que seja necessário. A posição dos movimentos é de que no Estado o governo federal não vai conseguir inaugurar obra ouvindo os aplausos, vai ser sobre vaia. Até a presidente Dilma? A presidente Dilma também vai ser assim se ela não cumprir com aquilo que ela prometeu quando esteve aqui e disse no discurso de abertura: senhores servidores, né, agora federais. Cadê os federais? Realmente. O Isalito Bellarmino, todos os governadores que governaram esse estado falam que o voto do servidor não faz diferença. Quem então colocaram eles? Se não o servidor público, nós servidores temos a mais poderosa arma, que é o voto. Vamos mostrar para eles que somos fortes, que nos elegemos e também tiramos do governo. Não, Gerson, você que é jornalista, acompanha os debates políticos, o cenário político há muito tempo, a gente sabe que em Rondônia, muito pelo contrário, os servidores é uma força política fundamental. Né? E o ex-governador Bianco experimentou disso quando demitiu 10 mil servidores, né? Experimentou o gosto da derrota ao tentar passar por cima dos servidores. Então, os servidores são sim uma força política influente. Itamar, essa polêmica toda em relação ao sindicalista Udo, me perdoe, não sei se Valbrink. Valbrink, né? Isso. Udo Valbrink, ele está preso há 5 meses, a CUT e os movimentos sociais já emitiram nota oficial. Os juízes se manifestaram também e agora os delegados fizeram também a manifestação. Eu queria saber de você o que de fato está acontecendo lá em Vilhena em relação ao Udo, em relação a essa questão de conflito agrário. Veja bem, nós temos várias situações de conflito agrário no estado. Né? Temos a questão lá de Vilhena, em Chupinguaia, que resultou lá na prisão do Udo e mais um vereador e mais 2 lideranças de trabalhadores rurais, que foi a tentativa de reocupação de uma área onde as famílias já moravam há 8 anos e foram tiradas dessa área por uma liminar de reintegração de posse. Aí, nessa mesma área, o INCRA entrou com uma ação para retomar a área, porque essas áreas foram doadas pela União, pelo Estado, há 20, 25 anos, para que se fizesse grandes projetos. E quem pegou essas áreas não desenvolveu os projetos que estavam ali listados. Então, houve descumprimento das cláusulas resolutivas desse contrato. E o INCRA ingressou com uma ação na Justiça Federal para retomar essa área. Na Justiça Federal, essas ações andam muito lentamente. Enquanto que na Justiça Estadual, as decisões são muito céleres, são muito rápidas, no sentido de reconhecer a posse, mesmo o INCRA tendo uma ação questionando a posse, né, a Justiça Estadual concede a reintegração dessa propriedade. E ao ouvir aí a posição do INCRA, da ouvidoria e tal, esses trabalhadores entendem que essas áreas são da União.
e aí se estabelece a questão do conflito. O questionamento das entidades, da CUT, da FETAGRO, do sindicato, é que, no nosso entendimento, as autoridades de Vilhena fizeram um processo de criminalização dos trabalhadores. Houve uma chamada Operação Gaia que investigou esse conflito. Teve grampo de telefone, escuta ambiental, teve uma série de situação. Quando apareceu o relatório no processo criminal, não tinha grampo de nenhum fazendeiro ou de pessoas ligadas aos fazendeiros, só os trabalhadores. Né? Ou os fazendeiros não têm telefone, né? Ou se já pré-julgou que bastava grampear apenas os trabalhadores para poder descobrir o que estava acontecendo. Então, para nós, isso é um indício de parcialidade. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados também teve esse entendimento. Né? Então, o que nos aparenta a situação? O objetivo, que parece estar colocado, é criminalizar, prender algumas lideranças e pegar como exemplo, e isso é uma forma de intimidar. Aí hoje eles divulgam que acabou-se com os conflitos na região, com as ocupações. Ora, prende, bate, arrebenta, quem tem juízo, né? Que negócio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então não é por aí que vai se pacificar o campo. Nós temos que ver os direitos de cada um. Tem muita área, eu recebi uma denúncia, se não me engano, no mês passado, que o que aconteceu lá atrás, a terra era da União, tinha gente influente no governo federal que sabia que aquela terra era da União, que chamam de terra devoluta, se não me engano. O que faziam? Iam lá, chegavam de madrugada com um monte de gente, um monte de peão e jagunço, colocavam os postes lá, as cercas. É chamada grilagem, né? Grilavam o local e começavam a rodar de carro ali, como se para dizer, olha, esse território aqui é meu. Então passou-se muito tempo, ninguém reivindicou, a União não reivindicou, nem o INCRA, não deixava nenhum trabalhador se aproximar. O que aconteceu? Está lá. Por isso que tem fazenda com 15 quilômetros. Agora, se a União for ver de fato se aquela terra pertence ou não àquela pessoa, ou é terra da União, aí é outros 500. Exatamente, porque aqui, há 30 anos atrás, né, diferente de lá no sul, onde as propriedades vêm de 100, 200, 150 anos, há 30, 40 anos atrás aqui ninguém era dono de nada. Né? É que chegasse. Era, entendeu? Então as terras eram da União. Todos os projetos de assentamento foram dessa forma. Ok. Wilson Soares Gama, qualquer decisão ou opinião que não seja a favor dos ditos movimentos sociais, ainda que embasadas na lei, como foi o caso em Vilhena, é logo tratado por eles como abuso. O que será que eles dizem a respeito das invasões de fazendas e distribuição de bens e abates de gado, destruição de laboratórios com perda de pesquisas e até, pasme, invasão de terras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? E em relação também à invasão da Câmara dos Deputados e a destruição do patrimônio público. E aí, de quem se atrever a dizer que aquilo foi abuso. Wilson Soares Gama. Wilson, a questão é o seguinte, o maniqueísmo, você achar que de um lado está tudo certo, de um lado está tudo bem, é uma visão simplória de mundo e não condiz com a realidade. Ela não é preta e branco, ela tem várias tonalidades de cinza. Tem exageros na parte da questão da luta pela terra? Tem. Agora, você diz aí questionando os abusos das ocupações. O que você me diz das grilagens de milhares de hectares, né, que acontece aqui no nosso estado, né, se apropriam dessas terras, passam a cerca e dizem é minha, vai lá e dá um jeito de regularizar o terreno, né? Essa área do conflito lá de Chupinguaia, por exemplo, tem uma ação de 2004, 2005 do INCRA, com laudos e tudo mais, comprovando que aquela área tem que voltar para a União, porque quem ganhou aquelas terras em 25 anos não cumpriu o que deveria fazer nos projetos. E aí você concorda que ele seja o dono da terra? O dono? Ele não pagou um centavo para aquela terra. É da União. É grilagem. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Caso a caso, a gente tem que analisar. Ok, para encerrar, Itamar, essa questão do UDO, quais são as últimas ações que a CUT e os movimentos sociais estão fazendo
para tentar libertá-lo? Primeira coisa assim, eu gostaria de deixar aqui um alerta para a sociedade de Rondônia, que nós temos duas áreas de conflito, em Seringueiras e em Ariquemes, onde há, da mesma situação lá de Vilhena, ordem de reintegração, com famílias assentadas e gente que é dona que se diz dono da terra, e o INCRA diz que a terra não é deles, e a polícia militar sendo pressionada para cumprir essas ordens. Pode a qualquer momento, né, acontecer até uma tragédia nessa questão, né? Então a gente está acompanhando com preocupação isso. Em relação à situação de Vilhena, hoje que nós sanamos a questão das falhas na condição jurídica, nós temos certeza de que nos próximos dias o Udo Valbrinco estará solto, em liberdade, porque não há nos autos nenhuma prova de nenhum crime. Ele não esteve no local do acampamento, ele não se reuniu, a polícia não tem uma prova, uma foto, um grampo, qualquer coisa de que ele tenha se reunido com os trabalhadores para orientar aquela invasão que estaria descumprindo a ordem judicial, né? Infelizmente não está solto porque houve falha no jurídico, não é mérito da investigação nem da promotoria. E nós acreditamos que nos próximos dias, se não for agora nesse HC que vai ser julgado essa semana ou na próxima, porque ele está, de certa forma, prejudicado, o doutor Luiz Eduardo Greenhalgh, né, um dos maiores criminalistas do Brasil, nos garantiu que entraria com outro instrumento e em poucos dias a gente teria apreciado novamente, devidamente apreciada, a questão da situação dele. Ele não representa um risco para a sociedade, mora há 20 anos em Vilhena, não tem uma ocorrência policial, tem propriedade lá, é presidente do sindicato, é candidato a vereador. Que perigo esse cidadão oferece, pergunto, para a sociedade, para a elite de Vilhena? O perigo das ideias que está na cabeça dele.